Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. É com prazer muito grande que mais uma vez estamos aqui para fazermos esta gravação e transmitir a palavra de Deus para os santos. Em virtude dessa mudança de clima, estava com a rinite e estava esperando me recuperar para transmitir a palavra de Deus para os irmãos. Mas também quero transmitir um aviso, que ainda esta semana, assim Deus permitindo, vamos estar realizando a nossa Santa Ceia. Foi realizado em Santo Amaro, uma fala do nosso presidente, pastor Ezequiel, e o mesmo passou para todos os obreiros do campo, está realizando a nossa Santa Ceia. Sabemos que, diante dessa situação que nós estamos, temos que termos jogos de cintura para poder fazer aquilo que nos cabe como servos de Deus. Então, vou estar vendo o dia mais propício, porque estamos nesse clima chuvoso, e estarei reforçando a fala para os irmãos, para estar juntos, celebrando a nossa Santa Ceia. Vai ser um tempo reduzido, mas espero a compreensão de todos para estarmos juntos, celebrando a ceia do Senhor. Diante dessa fala, quero reforçar, em virtude da nossa ceia, de preferência, só ir ao templo os irmãos que fazem parte da membresia e que pode tomar a Santa Ceia. Por favor, leve sua máscara, porque nós já temos o álcool em gel para fazermos a nossa higienização. Evitem levar crianças, entendeu? Para que façamos tudo dentro dos limites. A questão de ir só os membros é para evitar a aglomeração de pessoas. Vamos estar organizando lá a arrumação das cadeiras, entendeu? Mas peço a compreensão dos irmãos. Não é questão de dar preferência a uns e a outros, não. É que, na verdade, esse é para os membros. Então, é bom que vá só os membros, entendeu? Leve suas máscaras, entendeu? E sabemos que temos que fazer a nossa parte, o nosso dever. E vamos estar realizando a nossa ceia, em nome de Jesus. Já estou com muitas saudades de poder estarmos juntos no templo, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Mas não tenho esquecido de nenhum dos irmãos. Nas orações pela madrugada, tenho orado por cada um de vós, para que Deus continue vos guardando e vos abençoando. Mas vamos transmitir a palavra de Deus para os santos. Está registrado aqui, na primeira epístola do apóstolo São Pedro, o capítulo 5, a partir do versículo 6 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pois bem, esta é uma palavra propícia para o momento que nós estamos atravessando. Mas nós entendemos muito bem que a palavra de Deus, ela permanece fiel, assim como é fiel o próprio autor dela, que é o nosso próprio Deus. E o apóstolo Pedro, com muita propriedade, com muita sabedoria, ele escreve para a igreja de Deus que estava na Ásia. E a recomendação do apóstolo Pedro é para que nós, a cada dia, venhamos revestirmos de Deus. Revestirmos de Deus, porque Ele está pronto
a nos abençoar e nos revestir do seu eterno poder. Sabemos muito bem que esse período que nós estamos atravessando de quarentena em virtude do coronavírus, que tem assolado a humanidade, milhões de vidas já têm ido a óbito em virtude deste vírus, mas nós entendemos muito bem que todos estão envolvidos, seja na área política, seja na área da medicina, aqueles que estão em linha de frente combatendo contra este vírus. Observe bem, combatendo contra este vírus, alguns têm se recuperados, alguns estão em fase de recuperação e, infelizmente, muitos têm ido a óbito. E os seus entes queridos têm chorado, né, a perca dos membros de sua família. Mas, na parte dos laboratórios, os cientistas estão buscando um meio de um medicamento para que venha combater este vírus. Pois bem, por outro lado, nós temos observado também que nós estamos em uma batalha espiritual e não podemos de maneira alguma baixarmos a guarda, porque assim como este vírus está sendo combatido de todas as formas, de todas as maneiras, mas infelizmente nesta batalha muitos têm morrido, porque não têm resistido o efeito do vírus no seu corpo. Aí eu paro e faço uma reflexão convosco nessa tarde. Esse período de quarentena, que na verdade não é mais quarentena para mim é quarentona. Está grande demais, está avançada demais. Mas são os meios de proteção. Tudo bem. Mas não estamos fora da batalha espiritual. Estamos no nosso lar, estamos em nossa casa, mas o mundo espiritual continua agindo, continua operando e continua atacando. E como crentes que somos, não podemos de maneira alguma esquecermos das nossas responsabilidades espirituais como crentes, como servos de Deus. Porque o nosso adversário, Satanás, ele não está parado, ele continua agindo, continua com as suas investidas, para levar muitos ao desânimo, à frieza e ao fracasso espiritual. Assim como muitos têm intitulado este coronavírus como o inimigo invisível, nós também temos o inimigo invisível espiritual, ou inimigos invisíveis espirituais. Por isso o apóstolo Paulo, com muita propriedade, ele escreve aos Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades e contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Então observe que nós também estamos numa batalha, estamos em uma guerra espiritual. Guerra que, desde quando o primeiro homem, Adão, deu vazão ao mal agir na terra, o ser humano começou a entrar num conflito e numa batalha espiritual. Ora, nós sabemos muito bem que nós estamos em constante guerra. Primeiro, estamos guerreando contra a nossa própria natureza, porque Jesus disse em suas palavras: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Porque o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois bem, isto é batalha. Eu sei que o momento é difícil, o momento é doloroso. O nosso prazer era termos novamente as nossas atividades diárias, que isso também traz prazer, traz satisfação. Mas é um momento que nós estamos
neste isolamento em nosso lar. Eu sei que há conflitos internos, há batalhas internas, né? Ansiedade, desejo de querer fazer algumas coisas no momento está impossibilitado de fazer, mas nós temos que guerrearmos também contra os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, nossas próprias paixões, para que possamos estar firmes diante do Senhor. Temos também um inimigo invisível, é o diabo, o mundo que nos cerca. Por isso o apóstolo Paulo diz, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, né? Para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pois bem, temos o inimigo invisível, o diabo e os demônios. Guerreamos também contra a nossa própria natureza carnal, que se não tomarmos cuidado, sempre estará nos conduzindo e nos inclinando para aquilo que é mal. E a palavra do Senhor nos diz com muita propriedade, com muita verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Romanos 8 diz, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Visto que a lei estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho na própria semelhança da carne. E na própria carne ele condenou o pecado para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Porque os que andam na carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que andam no Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do Espírito dá para a vida e paz. Os que andam na carne não podem agradar a Deus, e nem em verdade o pode ser. Então eu sei que esse período é período também de batalha. É um período de batalha, de guerra. Estamos guerreando contra o inimigo invisível, esse vírus que está aí matando milhares de pessoas. Não sabemos por onde vem, como vem, mas nós temos tomado medidas para que essa praga não atinja a todos. Mas infelizmente alguns foram atingidos e perderam a vida. A mesma coisa é o pecado. Não brinque com o pecado. E a Bíblia diz, fujamos de todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí o apóstolo Pedro diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo ele vos exalte. Estamos em quarentena, mas continue dizendo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque nem mesmo o universo pode conter a grandeza do nosso Deus, mas nós somos morada de Deus, somos templo de Deus, somos naós de Deus, somos casa de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, está escrito, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus também destruirá. Então, nós somos a igreja, nós somos o templo, nós somos o templo vivo aonde Deus habita, nós somos o templo animado, que temos espírito, que temos alma, que temos emoções, então Deus habita em nós. Então, na sua casa, no seu lar, continue se humilhando na presença de Deus, buscando a Deus, tendo um período de jejum, de oração, pelas madrugadas, ore ao Senhor, faça um período de jejum no seu lar, porque Deus responde. Vamos continuar nos humilhando na presença do Senhor nosso Deus, porque as suas mãos nos têm encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Por isso diz a palavra do Senhor no livro de Crônicas, Primeiras Crônicas, capítulo 7, verso 13, diz a palavra do Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foram abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se faz neste
lugar. Pois bem, vamos continuar nos humilhando na presença do Senhor nosso Deus, porque Ele não mudou. Pois bem, nós estamos em um período de quarentena em virtude deste vírus. Mas o diabo, Satanás, ele não está de quarentena. Desde que o homem deu liberdade ao mal agir na terra, ele continua agindo, matando, destruindo, levando muitos ao pecado. Esse período de quarentena, não se distraia. Vigie, porque assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu sei que neste momento tem muitas pessoas ansiosas, né? E a ansiedade rouba a esperança, a ansiedade rouba a confiança, a ansiedade rouba a paciência. Mas o Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A esperança que se vê não é esperança, porque como esperaremos naquilo que vemos? Pois bem, a nossa esperança é Cristo, o Cristo vivo, que está sentado à destra de Deus. Ele é a nossa esperança, é nele que nós esperamos, é nele que nós confiamos, é nele que nós dependemos, porque por ele nós vivemos e respiramos e nos movemos, porque ele sustenta todas as coisas. Essa tempestade vai passar, minha irmã. Esse vento vai passar e nós estaremos juntos glorificando ao Senhor nosso Deus, porque ele vive e reina para sempre. Ele nunca perdeu o controle da situação, ele permanece no domínio de tudo e de todos. Isaías 43, 13 diz: ainda antes que houvesse dias eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Eu creio nesta palavra. Deus está no controle da tua casa, da tua família. Pois bem, não perca a esperança, continue esperando em Deus, porque Ele responderá, Ele agirá, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não para. Então vigie na sua casa, vigie no seu lar, onde você estiver. Estamos em um período de quarentena, mas não deixamos de ser crente. Continuamos crente. Temos um inimigo invisível, cruel, destruidor, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então vigiai, estejais atentos, porque não sabemos quando vem, por quem vem, ou por onde virá o ataque, mas esteja pronto. Esteja revestido de Deus. Livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte. Porque Deus dá graça a quem é humilde, mas resiste ao soberbo. O soberbo não busca depender de Deus. O soberbo não se aproxima de Deus. O soberbo não se humilha diante de Deus. O soberbo é egocêntrico, é ufano, é prepotente, é egoísta, é cheio de si, vive na sua autodependência, acha que pode tudo, que sabe tudo, que faz tudo. Mas nós dependemos de Deus. Dependemos de Deus. Ele está no domínio de todas as coisas. Sede sóbrios, sede sóbrios, atentos, vigilantes, esteja consciente, esteja atento, porque o nosso adversário, ele anda como leão, ele não é leão, anda como leão, buscando a quem possa tragar, porque o verdadeiro leão está conosco, glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 5, João disse que viu um trono, e um assentado sobre o trono, e à direita dele estava um livro selado com 7 selos, a qual ninguém podia vir, nem desatar os seus selos. Mas ele disse que chorava, porque não via nem ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas um dos anciões se dirige até ele e diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Ele, sim, Cristo, o Messias ungido, o Emanuel, se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o verdadeiro leão
e Ele pelejará por nós, como sempre pelejou, e vai dar vitória à sua igreja, porque nem principado, nem potestade, nem anjo, nem altura, nem profundidade, nem espada, nem morte, nem praga alguma nos separará do amor de Deus, porque as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. Então, meus queridos irmãos, Deus vos abençoe e que o Espírito do Eterno continue bradando em vosso coração a saudade imensa de cada um de vós, de estarmos reunidos, adorando ao Senhor. Mas eu creio sim, que a mão poderosa de Jeová entrará em providência e neutralizará todo este mal, e nós estaremos louvando ao Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Estarei mandando aviso pelo áudio de quando será a nossa ceia. Amém? Deus abençoe a cada um de vós. Aproveitando o ensejo, quero fazer uma breve oração pelas vossas vidas. Santo Deus, em nome de Jesus, quero louvar ao Senhor pela vida dos teus filhos que ouvirão esta palavra. Que o Espírito do Senhor conforte cada coração em nome de Jesus. Pai das luzes, neutralize todo o mal, principado e potestade e toda praga que assola essa humanidade em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.